É, cara. Tem outro judeu aqui falando também. E para quem não sabe, em casa, Wittenberg foi onde nasceu a Reforma Protestante, quando em 1517 Martim Lutero fixa as 95 teses ali contra as indulgências, aquela coisa toda. Aí, e depois disso é bom você falar da cruz, senão eu tô falando sozinho aqui. Aí, o que Não, que eu tenho uma acontece? pergunta para você. Muitos judeus, para se refugiar, alguns se tornaram cristãos novos. Sim, na Inquisição. Na Inquisição. 1492. 1492, que foi... a Inquisição começa na Espanha. Fernando de Aragão e Isabel. E muitos judeus, para se esconder, eles ocultavam o sobrenome de família. Então, eu vou dar um exemplo para você. Verdade. A última letra do alfabeto hebraico é Tav. E Terra é Aretz. Então, muitos, quando não queriam se identificar como judeus, falaram, não, eu sou da terra, Tav Aretz, da terra distante. E Tav... Vai ficar Tavares, né? É Tav, a última letra, né? Caramba, é um livro novo aí. E Aretz, terra, né? Terra longe, né? Tavares. Aretz virou Tavares. Tavares. Eles não podiam assumir. Em casa eles praticavam o judaísmo. Inclusive tem um documentário, não sei se você já assistiu, A Estrela Oculta do Sertão, que fala exatamente sobre esses judeus. Eu vi, mas não assisti. Você tem que assistir. Tem que assistir. Porque muitos desses judeus fugiram para o Brasil. Então, o Brasil é judaico. Muitas poucas pessoas sabem disso. Eu guardo o sábado pelo pôr do sol. Eu fiz essa capa usando... No judaísmo, não é necessariamente o pôr do sol, é o aparecimento da estrela. Sim. Sim. E o que acontece? Muitas famílias judaicas da do Rio verruga. Grande do Sul, exatamente. As crianças inocentes... Eles falavam para não ficar apontando, porque senão ferrava eles, né? Ficar apontando e não sabia que eles eram judeus. Então falava, se apontar vai dar verruga, e não deixava você apontar. Porque quando aparecia a primeira estrela, já era Shabat, né? Shabat. Aí as mães, para segurar, falam, filho, não ponta pra estrela da verruga. E essa imagem, ó, com essa, ó, tá vendo? Pra fazer a capa, ó. Quebrei o galho até, tô enferrujadinho, que eu faço das antigas, mas... Quebrou o galho. Pra mim, daí era judeu. Cara, não pode apontar pra estrela que dá verruga. Inclusive, o ministro do rei Fernando, Dom Isaac Abravanel, boa, mano. O rei falou pra ele, o povo judeu vai embora, mas você fica, porque você é meu ministro, você é sábio, eu quero você perto de mim. E ele era um homem assim, uma fortuna incalculável, até maior do que o do próprio rei. E ele falou, não, o povo judeu vai embora, valeu, Leandro. E eu vou junto. E ele foi com a roupa do corpo, ele fugiu pra Itália. Ele viu aquele corte lá, isso aí. A família foi pra Salônica, pra Grécia, depois... Salve-me. É o Silvio Santos. Nem faria melhor aí. Ela e o Cenoura Bravanel, o trisavó dele é o Dom Isaac, que eu acabei de falar, que foi um grande líder. Porque ele mostrou que o líder verdadeiro, ele tá do lado do povo nas horas boas e principalmente nas horas difíceis. Ele não abandonou o povo, mesmo que ele foi oferecido ficar com as regalias. E agora, ao mesmo tempo que essas coisas, eu quero que o Joãozinho faça a pergunta. Que o Mano tá aqui, a gente tá fazendo umas camisetas vinho, com símbolos das casas nas costas e o logo bem grande aqui, que é exclusivo, nunca mais vai ter. Só tem algumas. O Mano, o pessoal lá tá produzindo. Quem comprar vai ter uma camiseta única, que nunca mais vai ser disponível, ser disponibilizada, vai estar disponível. E aí, com isso aí, a gente vai pegar mais panos lá especiais e fazer umas outras roupas aí pra estar disponíveis, vão estar disponíveis depois também. Então quem quiser tem aí no site, tá? Na loja. Comprei essa camiseta exclusiva, vinho, com símbolos que depois só quem ajudou vai ter. A gente vai sempre que você usar, vou saber que você ajudou ali. É importante pra loja nesse momento. Pergunta dele. Você tem, Deus abençoe, na época da guerra, muitos padres que são considerados heróis e que estão lá na Yad Vashem, que ajudaram a salvar judeus, e pastores também. Então nesse livro novo aqui, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, tem uma técnica para você sintonizar isso, explicando o que fazer e como. Tudo. Sim. Tá aparecendo, depois vocês veem. É mais para aluno também, então que vocês já sabem do que eu tô falando. Alguma coisa deve ter. Olá a todos.
Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre novos temas que podem ser úteis para entender melhor a história do Brasil e que vão estar no meu novo livro, Identidade Dissidente. No vídeo passado, falamos sobre o Padre Antônio Vieira e o Quinto Império, sobre o sapateiro Bandarra, né, sobre esse movimento apocalíptico, messiânico, milenarista, que culmina no sebastianismo e na tese de Vieira sobre o futuro advento de um Quinto Império em Portugal e no Brasil. Hoje, vamos falar sobre uma outra questão que também é importante e que guarda correlação, pois está presente também em Bandarra e também presente em Padre Antônio Vieira, que é a questão dos cristãos novos, ou das tribos perdidas de Israel, ou, melhor dizendo, da ânsia dos judeus convertidos à força em Portugal em 1497, suas frustrações, suas dores, e o significado disso na organização geral dessas teorias e perspectivas milenaristas. Peço a todos que nos acompanham e que gostam do nosso conteúdo, que se inscrevam no nosso canal para poder receber os avisos com regularidade. Estou falando aqui do problema dos cristãos novos, não é mistério, e grande parte dos brasileiros sabem disso, que Portugal tinha uma população imensa de judeus, e esses judeus foram convertidos à força em 1497. Esse acontecimento é um acontecimento singular, porque todos os judeus se tornaram cristãos, cristãos novos, assim dito, para opô-los aos cristãos ditos velhos ou originais. Os cristãos novos carregaram pelas gerações o peso de serem descendentes de judeus, mesmo que também por gerações tenham sido cristãos e bons católicos, mas o fato de serem chamados de cristãos novos, Carlos, corre aí pra nós, de terem esse tipo de estigma. A gente tem uma quantidade de pano vinho que vai fazer essas camisetas. Quando acabar, acabou. Quem puder fortalecer, vai ficar marcado. Impedia legalmente o acesso a diversas dignidades, impedia que fossem considerados de alguma forma capazes para algumas funções públicas. E o fato de serem cristãos novos queria dizer que tinham sangue judeu, o que não era, dentro da perspectiva antijudaica existente, uma coisa boa de se ter, né? E isso é uma coisa própria, porque toda essa população de cristãos novos, muitos tentavam eventualmente retornar ao judaísmo e se dirigiam, viajavam, iam para as metrópoles europeias, principalmente Amsterdã ou Hamburgo, e procuravam as sinagogas para poder fazer esse retorno, e isso continuou por gerações. Nós já falamos aqui em algum outro momento que quem acabou com isso, do ponto de vista legal, foi o Marquês de Pombal, quando suprimiu as diferenças entre cristãos novos e cristãos velhos. Tornou todos cristãos súditos do rei de Portugal. Esse processo, no entanto, não eliminou a questão, a identidade cristã nova, e ela continuou existindo e sendo importante. Em Portugal, provavelmente, e no Brasil, principalmente, documentadamente. Esse tema, mesmo após Pombal, não desapareceu do horizonte espiritual do povo brasileiro. E hoje é muito claro, e depois que então Kenita Novinsky introduziu o tema dos cristãos novos brasileiros... Nessa época que a gente ficou com o bad dele, né? Esses negócios estranhos aí. Foi o que pesou, né? No âmbito da academia, da universidade, ficou muito claro que muita coisa que acontece no Brasil até os dias de hoje tem a ver com a permanência, a presença dessa identidade que nunca desapareceu de todo. Eu digo que esse tema tem a ver com o tema das tribos perdidas de Israel, menos tá saindo por conta nos dias aí. Da questão em si, das tribos perdidas, de uma forma geral, é verdade, da questão cósmica envolvida nisso, no enigma do desaparecimento dessas tribos, como está na Bíblia, e as profecias de Isaías relativo a esse retorno, mas por conta de um trabalho de um pensador judeu português chamado Isaac Abravanel. Tem lá na TV. Isaac Abravanel, ele é importante nessa história, porque Isaac Abravanel, ele era um judeu português, um intelectual, um homem de negócios, trabalhou na corte do rei Afonso V de Portugal, entre 1438 e 1477, e saiu de Portugal, se foi forçado a sair de Portugal em 1483, por questões outras, políticas, na verdade. Não que no caso dele o fato de ser judeu não tivesse um peso, mas as questões que levaram são outras questões políticas específicas, né, do reinado de Dom Afonso V. Ele foi para a Espanha
E lá na Espanha, ele teve a desventura de sobreviver à expulsão, né, e a desgraça que foi aquilo, o Edito dos Reis Católicos de 1497, que expulsou os judeus da Espanha. Milhares, centenas de milhares de judeus foram afetados por essa decisão, muitos se converteram e uma grande parte saiu da Espanha. Inclusive Isaac Abravanel, ele andou pelo Mediterrâneo e acabou morrendo em Pádua. Mas Isaac Abravanel escreveu um livro importantíssimo, publicado em 1498, chamado A Torre da Salvação. A Torre da Salvação, publicado num momento grave, porque em Portugal, ao contrário da Espanha, Portugal preferiu a conversão forçada dos judeus. E isso foi também um trauma diferente, mas um trauma muito grande. E Abravanel, em 1498, refletiu muito sobre esses acontecimentos, sobre os acontecimentos de Espanha e os acontecimentos de Portugal, sobre a tragédia do judaísmo sefaradita na Península Ibérica, a forma como aqueles estados em construção tinham lidado com o problema dos judeus, ou seja, ou expulsando-os ou convertendo-os à força. E nessas reflexões, Abravanel teve uma visão, né, uma percepção sobre o futuro dos descendentes, especialmente no caso do Brasil, que nos interessa, já que o fenômeno cristão novo é um fenômeno brasileiro por excelência. E apesar que Abravanel entendeu que quando se fala das tribos perdidas de Israel e da apresentação dessas tribos perdidas no futuro, na realização do terceiro templo, na vinda do Messias, Isaac Abravanel entendeu que essas tribos perdidas eram os descendentes dos judeus portugueses. E espanhóis também, mas no seu caso os judeus portugueses tinham uma importância essencial. E ele dizia que mesmo que eles quisessem ser considerados gentios, eles seriam considerados... Os meus perfis eu não consigo promover, né? Estou bloqueado de promover, não sei porquê. No Instagram, no TikTok, em tudo. Eu não posso promover nenhum vídeo. É ridículo, não sei o que é. Mas também eu fiz mais para vocês, alunos aqui. Eu não sei se eu quero gentalha vendo, parada muito pessoal ali. Dos judeus contra a sua vontade, porque o rei, o senhor dos exércitos, reina sobre eles contra a sua vontade. O que ele queria dizer? Mesmo que para o futuro, esses judeus convertidos à força, no caso de Portugal, se sentissem gentios, se sentissem cristãos, eles continuariam tendo no seu espírito, por conta do fato de terem essa origem, eles continuariam tendo esse destino de serem judeus. Essa afirmação de Isaac Abravanel é interessante, importante, porque ela soma a essas preocupações messiânicas cristãs, apocalípticas, milenaristas, um diferencial específico, né, do judaísmo português, no caso, o luso-brasileiro, mais profundamente falando, né, que se agrega, de alguma maneira, a expectativas messiânicas gerais. Então, se nós temos esse fenômeno cristão, que é o fenômeno do sebastianismo, o fenômeno do Quinto Império, como ele é colocado, nós temos algo análogo também do ponto de vista dos judeus portugueses, né, e nas suas expectativas de restabelecimento enquanto judeus, e que o Isaac Abravanel entende que acontecerá fatalmente, e que isso será, na verdade, o que foi profetizado como a tribo perdida. O que ele diz é que os cristãos novos no futuro serão a tribo perdida de Israel. Isso é curioso porque o tema vai aparecer em Bandarra e vai aparecer em Padre Antônio Vieira também, o tema das tribos perdidas, e o entendimento de que passar essas ideias lá no grupo, pra gente plasmando tudo. Vocês têm que insistir no que é bom, cara. Até da forma. Boa ideia, não deixa vazar isso não, vamos fazer. Não deixa escapar. As tribos perdidas, em Vieira especialmente, tem a ver com os judeus portugueses. Então, a questão do milenarismo é muito importante na configuração da sociedade brasileira, como nós dizemos aqui, propusemos. Ele tem uma dimensão cristã e tem uma dimensão judaica também. Elas podem se fundir em algum espaço, né? Pelo menos na visão de Vieira, ou na visão de Bandarra. Talvez, mas de Vieira, certamente. Mas ela tem também uma dimensão judaica própria e que contribui para que aquela tendência milenarista do povo brasileiro, aquela tendência espiritualista, aquela tendência salvacionista, eu aprovei, autorizei, né, aquela coisa que a esperança do futuro, do fim, né, e a realização do que as pessoas são, do que a nacionalidade é, tenha também uma conotação judaica específica. Isso é singular, porque não me parece que em qualquer outro lugar do mundo, talvez na Etiópia, talvez no Iêmen, populações judaicas convertidas a outra religião que não o judaísmo, tenham essa expectativa. Mas no Brasil isso faz parte. É claro que nessa época nós vamos ter depois no Mediterrâneo Oriental, como nós falamos aqui, o surgimento do falso Messias, Sabatai Zevi, que traduzia essas dimensões, né, essa esperança sefaradinha de realização da sua identidade, né, do resgate das suas origens. Mas no caso do Brasil, e isso o Anitta Novinsky prova, e os antropólogos atualmente têm comprovado isso, e há um rabino aqui no Brasil, o Gilberto Venturas, que tem escrito e produzido muita coisa sobre esse assunto, prova, essa perspectiva também existe no Brasil de com uma força muito grande. Então nós vamos vendo aí que vai se constituindo o Brasil como um país de fortes traços milenaristas, espiritualistas, né, nós diríamos assim, crentes no advento de um universo
Engraçado que, olha, juro por Deus, eu nunca faço. Tem um ritual judaico, não sei se fazem ainda, né? Mas se faz uma prece, né? Eu já ensinei pra vocês, né? Nunca aparecendo o Vanilla aqui falando hebraico. Eu não gosto, né? Um cara que... Tudo que a gente viveu, fica parecendo um judeuzinho agora também é... Mas eu respeito a Deus, a jornada de Deus, a história de Deus. Mas bem hoje, juro por Deus, cara, vamos inventar. Eu acendi a vela no sábado, assim, né? E eu falei, né? Baruch, tá? Adonai, Elohim, Melech Haolam. E aí você fala, né? Morrei, Haesh, que é o que criou os tons, como se fosse quem criou os luminares da luz em hebraico, né? Aí você ergue a vela em cima da cabeça assim, você vê o reflexo da vela nas unhas. Nunca faço isso, cara. Bem hoje eu fiz e olhei os reflexos nas unhas, assim. Eu acabei de fazer o ritual. Um pouco depois, assim, o Josimar falou no rádio que o Silvio tinha morrido. Eu falei, nossa, mano, olha como é, né? Deus, você é louco, cachoeira. Eu juro, eu nem ia falar isso, eu tenho até vergonha. Deus me perdoe. Não tenho vergonha das coisas dele, eu amo, mas tenho vergonha da minha hipocrisia, né? De ter, sei lá, minha jornada tão rebelde contra tudo isso. E agora eu peço licença pra fazer certas coisas, às vezes eu me sinto meio de vergonha, né? Mas com humildade eu vou. E eu quero que venham comigo. E o nosso erro terá valido a pena, né? Porque por amor agora a gente faz certas coisas que nem a lei nos obrigou, né? Isso é único para Deus, isso é precioso. Místico, tanto do ponto de vista cristão, quanto do ponto de vista dos cristãos novos, isso é, dos judeus. Então tudo isso, de alguma forma, contribui e reforça. Isso que nós vimos falando aqui, que são os elementos sebastianistas, milenaristas, apocalípticos. Ela tem, né? Tem um vídeo dela aí, que quando a Jaque foi lá, né? Ela ficou... Ela falou, né, do Bob, porque eu que fiz, né, ali ela falou, mas o Bob não veio? Como assim não veio, né? A filha dele, a Patrícia, ficou indignada, né? Abstratamente, né? Como assim não veio? Não quis vir? Eu não fui porque lá queima, né? Assim, fui lá algumas vezes, mas não ia ficar lá sentado olhando. E aí ela ia falar comigo, ali, você é louca, cachoeira. Não fui nem ferrando, não iria. Mas ela ficou, não veio? Como não veio? Não veio? Aí já que ainda foi lá e abençoou o filho, ela tava grávida ainda, né? Ela até ficou assustada, assim. Mas tem, né? Tem sintonia, né? Eu fui no SBT algumas vezes, mas enfim, tudo sempre nos passos certos ali. Brasileiro. E que tem efeitos sobre as suas expectativas políticas e as suas esperanças de redenção. Cachoeira. Bom, que Deus o tenha, que em breve ele esteja entre nós, sintonizado, ou que ele mantenha sua memória no lugar em que ele queira e possa observar isso do lugar ideal. Com certeza Deus ama a jornada da família dele, os sacrifícios que foram feitos e ele teve uma vida com todos os prazeres que ele pôde sonhar e um pouco mais. E ele nunca se esqueceu de Deus e talvez tenha caído no inferno em alguns momentos, mas não sendo o Messias, ele teria que se perder em algum ponto. E que o amor que Deus tem pelos seus antepassados possa sanar suas feridas. E eu agradeço a ele por ter salvado nossa infância, né? Só o Chaves já ia merecer isso, mas todo o resto, salvar aquele peso da Globo, né? Aquele negócio estranho e sei lá, talvez haja as suas sombras, né? O abstrato que cada um segura ali, só cada um pode explicar, mas eu o amei e o odiei, mas a intensidade do meu amor foi maior, com certeza. E que seja assim pra Deus também. Amém, né?